Vira e mexe, venho com um assunto polêmico aqui nesse canal. E hoje não vai ser diferente. Afinal de contas, essa também é uma curiosidade, uma pergunta que eu recebo muito, não só no meu direct, mas também nos comentários e inclusive nos meus atendimentos. Eu estou falando do sexo no Remember. A intensidade, por que que tem uma intensidade muitas vezes surreal nesse Remember entre você e o teu ex que estava ou ainda está em um relacionamento rebote. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cliff Oliva, sou terapeuta, especialista em relacionamento rebote e especialista em dependência emocional. E eu te ajudo a reconquistar, a superar ou a entender desse relacionamento se for da tua vontade. Como é de praxe, antes de mais nada, eu vou pedir para você parar um pouquinho. Olha aqui embaixo que tem um botão chamado inscreva-se. Dá essa força, se inscreve até para você receber os próximos conteúdos. E não esquece de deixar aquele ok, principalmente se você já conhece o trabalho desse canal, que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Aqui embaixo eu vou deixar também o link do meu WhatsApp, caso você queira falar diretamente comigo. Então é só clicar no link, me manda uma mensagem. Vou deixar aqui a aula do relacionamento rebote. Se você quiser se aprofundar e algo estruturado, passo a passo, do término até a reconquista, aqui embaixo tem a aula do relacionamento rebote. E também tem o link do meu livro da dependência emocional. Se o teu coraçãozinho está muito apertado e você quer entender sobre dependência emocional e por que você está sofrendo o que está sofrendo, esse livro eu acho que vai te ajudar bastante. Então vamos ao nosso tema de hoje, falando sobre a brincadeirinha. Aqui eu não vou ficar falando aquele outro termo, porque, né, sabe como é que é. Aqui é a plataforma, então eu não vou ficar falando aquele outro termo, vou falar as brincadeirinhas que acontecem quando o teu ex ou a tua ex volta do relacionamento rebote. E você tem essa percepção, né? Tem esse olhar que essa brincadeirinha que aconteceu com vocês do Remember, o famoso Remember, essa brincadeirinha ela foi muito intensa. Não só para você, como para o teu ex ou a tua ex. Por que que tem uma intensidade? E muitas vezes essa intensidade é uma intensidade que há tempos vocês não tinham. Terminaram o relacionamento, estava ali naquele negócio morno, eventualmente, né, às vezes estava naquele negócio mais mecânico, mais por obrigação, e aí o teu ex ou a tua ex vai para esse relacionamento rebote, passa ali algum tempo, passa ali a fase do encantamento, passa ali algumas coisas, eventualmente o teu ex ou a tua ex vem aqui te procurar. Seja te procurar justamente para esse remember, o que muitas vezes não é o que o teu ex ou a tua ex fala, que é essa intenção, mas às vezes por trás sim é essa intenção. Seja para eventualmente conversar, pedir um consolo, uma ajuda, alguma coisa que fez com que vocês se reconectassem nesse momento. E nesse momento de conversa, nesse momento de reconexão, o que que acontece? Acontece aquele beijo, acontece aquele toque, acontece aquela reaproximação e tudo isso leva para aquela brincadeirinha de sábado à noite.
E depois, quando você vai analisar, obviamente, né, no outro dia, alguns dias depois, você puxa pela memória como foi essa brincadeirinha, e aí você percebe que houve uma intensidade nessa brincadeira surreal, algo assim, ó, muito intenso das duas partes. Foi uma brincadeirinha louca, né, para não falar outra palavra, né? Foi algo louco, assim, algo muito intenso. E aí você se pergunta por que desta intensidade? Principalmente se essa brincadeirinha entre vocês, esse remember, ele rola aqui, né? Rola aqui, eu sempre, esse lado aqui é você, rola aqui essa brincadeirinha, mas eventualmente o teu ex ou a tua ex não permanece aqui, volta lá para o rebote. E aí fica aquela confusão na nossa cabeça, pensando, poxa, mas foi tão intenso, foi uma conexão tão surreal, foi tão gostoso. E naquele momento, eventualmente, né, o teu ex ou a tua ex se abriu de uma forma muito bonita, muito transparente, inclusive dizendo todos os sentimentos que tem por você. E muitas vezes denegrindo lá o rebote, dizendo, né, e isso é comum, olha só, dizendo, né, que o rebote não tem essas brincadeirinhas, não faz essas brincadeirinhas que nem você faz, ai, que saudade dessa brincadeirinha, ou que saudade dessa brincadeirona, enfim, é aquele momento, né, que os filtros eles caem e aí se mostra algumas coisas que são extremamente interessantes. E justamente tudo isso, claro, esta intensidade dentro da dinâmica do relacionamento rebote, claro que existe algumas possibilidades, que existe a explicação do porquê tem essa intensidade, mas eventualmente o teu ex ou a tua ex volta lá para o rebote. Então vamos lá, alguns caminhos aqui que eu quero te explicar que vão ser importantes para você entender. Um primeiro fator dessa intensidade toda é o acúmulo de sentimentos, o acúmulo da saudade, o acúmulo do amor, o acúmulo da paixão por você aqui. Lembra que relacionamento rebote, o teu ex ou a tua ex foi para esse rebote como uma muleta emocional, então tá com essa pessoa como uma muleta emocional, mas naquela conversa, naquele momento, aquelas barreiras que eu sempre falo para você, aquelas barreiras elas foram ou diminuídas ou elas caíram, pelo menos naquele momento. E aí todo aquele acúmulo de sentimentos, porque afinal de contas vocês não estavam juntos há dias ou há meses, aquele acúmulo de sentimentos, poderia botar até um vulcão, entrou em erupção nesse momento. E todo esse acúmulo, obviamente, faz com que eu tenha uma intensidade muito maior, essa liberação de toda essa saudade, a liberação desses sentimentos, a liberação dessa paixão, enfim, a liberação, né, de todo contendo, né, todo esse sentimento, esse amor que tem por você, eu tô aqui no relacionamento rebote tentando sufocar, tentando conter, utilizando essa outra pessoa de muleta emocional, e quando eu venho para cá tem essa explosão, tem essa liberação. E isso faz, claro, com que as brincadeirinhas, esse acúmulo de saudade e de sentimentos, se torne, com certeza, muito mais intensos do que antes no relacionamento, porque antes eu não estava tendo o acúmulo de tudo isso.
Então, o acúmulo é um dos motivos que faz com que tenha essa intensidade. Um segundo motivo que faz com que tenha essa intensidade é o acúmulo das consequências ou o acúmulo, e aqui eu também estou falando de acúmulo, porque toda intensidade é um acúmulo de algo, tá? Então, por isso que eu estou falando muito em acúmulo aqui, de acumular, né? Então, olha a tosse. Ah, pronto, fiz o jabá da tosse. Agora voltamos à programação normal. Então, o acúmulo aqui dessa muleta emocional, o acúmulo aqui eventualmente da culpa, eventualmente da raiva, o acúmulo de ter saído desse relacionamento e já ter entrado num relacionamento rebote, enfim, é o que nós chamamos de consequências do rebote. E aqui são diversas as consequências emocionais dentro do rebote. O acúmulo daquela pseudo-paixão, daquela fase de ilusão, eventualmente um rebote aparente, tem muito acúmulo de força, né? De forçar o rebote para as outras pessoas, como para as outras pessoas engolir esse relacionamento, engolir a sua escolha, a escolha do teu ex ou da tua ex, aquela autovalidação. Todo esse acúmulo desses sentimentos negativos, eles vêm aqui como uma espécie de alívio. Até, inclusive, tem um vídeo aqui no canal chamado Porto Seguro. Por que que você é o porto seguro do teu ex ou da tua ex? Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aqui no canal, procura esse vídeo chamado Porto Seguro, que eu acho que vai ser bem interessante para completar esse conteúdo aqui, tá? Então, traz para cá e tem essa liberação desse acúmulo, como se fosse um alívio, né? Agora eu estou aonde eu deveria estar, agora eu estou mais protegido ou mais protegida, agora eu estou no meu porto seguro. E todo esse acúmulo, claro que junta com saudades, com sentimentos, porque eu não posso desassociar esse primeiro motivo aqui que eu dei para você. Todo esse acúmulo também faz com que esta intensidade no Remember, na brincadeirinha do Remember, seja muito maior. Seria, talvez, como eu dizer, que toda aquela intensidade da fase do encantamento lá no relacionamento rebote, ela vem para cá como se fosse um espelho, algo refletido no espelho, vem para cá intensidade dobrada, intensidade triplicada, por conta de todas essas questões aqui que aconteceram no rebote. Então, se eu tenho a parte do sentimento que ainda estão ligados, essa supressão de sentimentos, que aqui eu tenho a liberação. Se eu tenho uma liberação de culpa aqui, do relacionamento rebote, né? Eu tenho essa liberação e aqui ela estoura também numa liberação, só que daí numa polaridade inversa para com você. Então, aqui eu estou no negativo, aqui eu venho para o positivo. Eu também tenho aí agora da tua parte essa estimulação, então são 3 fatores, né? Da tua parte tem essa estimulação para que essa brincadeirinha, ela também se torne mais intensa. Não é só o teu ex ou a tua ex que tem toda aquela saudade. Não é só o teu ex ou... E isso aqui, ó, independente se você quer reconquistar a pessoa ou se você quer superar. Quando rola esse remember, dentro de você tem toda aquela volta, né? Mesmo que os sentimentos eles tenham baixado um pouco ou você mesmo tenha sufocado um pouco, mas volta toda aquela intensidade dentro de você. E esta intensidade dentro de você é transmitida convidando a outra pessoa
a ter essa intensidade na brincadeirinha lá no Remember. O acúmulo que você tem também, principalmente se você quer reconquistar a pessoa, esse acúmulo, né, daqueles momentos de mágoa, aqueles momentos de saudade, aqueles momentos de raiva misturado com paixão, aqueles momentos de eu não quero ver o meu ex ou a minha ex nem pintada de ouro e dali a 5 segundos, Senhor, por favor, restaura o meu relacionamento. Então, todo aquele acúmulo de sentimentos que nós passamos nessa fase do término aqui do relacionamento, vendo o nosso ex ou a nossa ex indo para um rebote, ela se transforma neste convite para a intensidade. E esse convite da intensidade também pode ser elevado, upado, né? Aumentado com o teu próprio olhar. Às vezes foi intenso, então vou colocar, o Remember foi mais intenso do que o anterior, do que vocês estavam acostumados anteriormente no final do relacionamento. Isso é bem típico de acontecer, então foi mais intenso, mas como você tem todo esse acúmulo dentro de você, e principalmente se você quer reconquistar, o teu olhar, a tua própria mente, o teu próprio ego, eleva essa intensidade, e aqui eu não posso deixar de dizer, de uma forma até superficial, achando que a intensidade, sei lá, foi 20 e, na verdade, foi 8. Não sei, uma comparação assim. Eleva e muito essa intensidade. Esse acúmulo que você tem não só é um convite, mas também é algo que você deve tomar cuidado por conta desse olhar, às vezes, mascarado por todos esses sentimentos, todo esse turbilhão de coisas que nós estamos passando. Nesse momento aqui, que eu poderia dizer de escassez emocional, nós estamos passando nesse momento. Isso, eventualmente, até pode ser, futuramente, uma armadilha, achando que foi algo muito mais significativo do que foi. Por isso que é importante, dentro do Remember, ter uma boa sabedoria para saber gerenciar esse Remember. Até porque o Remember, quando ele é mal feito, ao invés de aproximar, acaba afastando ainda mais a outra pessoa de você. Agora, quando é um Remember bem feito, aí a comparação aqui começa a ficar desigual. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço para você, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau. Ei, você sabia que agora esse canal tem um clube de membros? É isso mesmo. E você pode fazer parte desse clube de membros. Dá uma olhadinha nos vídeos aqui do lado e faz parte do clube de membros desse canal, onde tem benefícios exclusivos. Te vejo lá.